Quando eu falo que estamos entrando novamente na era do paganismo, muitos podem pensar que estou exagerando. Mas os fatos estão aí para comprovar. Mas, afinal, o que é paganismo? Geralmente, esse termo é utilizado para designar toda a crença politeísta. Pessoas que acreditam em vários deuses, ou mesmo a ausência de religião. Os deuses mitológicos gregos, romanos e nórdicos, criaturas folclóricas, religiões de matrizes africanas, indígenas e aborígenes, e as religiões asiáticas, são exemplos do que pode ser considerado como paganismo. A maior religião neopagã é a Wicca. Ela é uma nova interpretação das antigas práticas pagãs da Grã-Bretanha. Criada pelo inglês Gerald Gardner. Prega a crença em dois deuses, a deusa mãe e Cernunnos. De acordo com a União Wicca do Brasil, há cerca de 300 mil bruxos e bruxas no país. O Rio de Janeiro é o estado campeão em número de praticantes, somando 40 mil adeptos de diferentes vertentes. Enquanto São Paulo conquistou outros 20 mil bruxos. Os seguidores do paganismo, normalmente são politeístas, acreditam em vários deuses. Para os pagãos, a essência divina faz parte da natureza. A sua religiosidade é representada pela imagem feminina, a deusa mãe. Para eles não existe a disputa entre o bem e o mal, o céu e o inferno, o corpo e o espírito. Não existe as concepções de pecado, ou a crença na existência do demônio. O paganismo avança, e com ele o demônio, pois a volta do paganismo é a consequência lógica do abandono de Jesus Cristo e sua igreja, sob os mais diversos pretextos. Ao se defender a tese de que todas as religiões são boas e podem ser igualmente praticadas, nivelou-se a Igreja Católica com qualquer seita que adore um ídolo. Ao se dizer que deve ser respeitada a liberdade de consciência de qualquer um, para aceitar o erro ou a verdade, o bem ou o mal, negou-se o caráter divino da Santa Igreja, que é pregar a verdade que vem de Deus, para conduzir almas ao céu. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral que os homens e as sociedades têm para com a verdadeira religião, e a única Igreja de Cristo. Ao evangelizar incessantemente os homens, a Igreja trabalha para que eles possam impregnar de espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivem. É dever social dos cristãos respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Esse dever exige que tornem conhecido o culto da única verdadeira religião que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. Os cristãos são chamados a ser a luz do mundo. A Igreja manifesta assim a realeza de Cristo sobre toda a criação e, em particular, sobre as sociedades humanas. Está escrito nas Sagradas Escrituras, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, disse Nossa Senhora de Anguera. Como no passado, doutrinas pagãs serão abraçadas como verdades, e muitos serão contaminados. As trevas do paganismo se espalharão por toda parte, e muitos consagrados caminharão em direção às falsas doutrinas. Eis que chegaram os tempos que vos predisse no passado. As trevas do paganismo se espalharão por toda parte, disse Nossa Senhora de Anguera, no dia 20 de abril de 2021. Portanto, isso significa que estamos novamente entrando na era do paganismo.